Boa noite a todos. Também saúdo a todos com a paz do Senhor. E os amigos, irmãos que estão a nos acompanhar também através dessa live, que Deus, Ele continue nos abençoando. Não só você, mas também toda a sua família. E que nessa noite nós estamos felizes por mais essa oportunidade ao qual o Senhor Ele tem concedido a cada um de nós. Desde já eu convido os irmãos que puderem para nós ficarmos em pé para fazermos oração. E assim oramos. Santo Deus e maravilhoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, muito obrigado, ó Deus, por Tua graça, muito obrigado, ó Deus, por cada família aqui nessa noite representada, ó Pai. Muito obrigado, Deus, por Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Meu Deus, não tenho palavras para agradecer a Tua bondade e a Tua fidelidade sobre as nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor, Deus, continue derramando bênçãos sobre as nossas vidas, ó Deus. Meu Deus e meu Pai, que aqueles que não Te aceitaram como único e suficiente Salvador, que vão acompanhar através dessa live, ó Pai, que o Senhor estejam com ele, ó Pai, que eles possam, Senhor, fazer a sua decisão, ó Pai. E nesse momento, ó Pai, nós entregamos também a vida daqueles que não vão poder chegar aqui nessa noite, que o Senhor conhece, o Senhor sonda cada coração, ó Pai. Mas desde já nós estamos gratos por tudo e a Ti oramos, ó Deus, porque Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Desde já eu convido os irmãos para nós cantarmos o hino do nosso cantor cristão, de número 449. Vamos ousados proclamar, né? O título é Ousados Proclamai, né? Ousados com firmeza, ó crentes, proclamai a nova salvadoras do amor do eterno Pai, que pra salvar rebelde seu Filho ofereceu, o qual sofreu a morte pra resgatar o réu. Ó crentes, proclamai a salvação, o mundo libertai da escravidão. Crentes, proclamai de Jesus a cruz, a graça, amor e seu perdão. Ó crentes, sem cessar apregoai o seu amor sem par, anunciai com zelo e com ardor a terra e ao avô, por Cristo e o reino seu lutar. Oh, nada de desculpas, obreiros de Jesus, eis o inimigo afoito quer derrubar a cruz. Jesus, porém, garante vencê-la ao seu poder, se firme persistirmos na senda do dever. Ó crentes, proclamai a salvação, o mundo libertai da escravidão. Crentes, proclamai de Jesus a cruz, a graça, amor e seu perdão. Ó crentes, sem cessar apregoai o seu amor sem par, anunciai com zelo e com ardor a terra e ao avô, por Cristo e o reino seu lutar. A luta, pois, ó crente, por Cristo Redentor,
seu estandarte erguendo do eterno imenso amor, as trevas combatendo o vício, a corrupção, pregando as boas novas de luz e salvação. Ó crentes proclamai de Jesus a cruz, a graça, amor e seu perdão. Ó crente sem cessar, apregoai o seu amor sem par, anunciai com zelo e com ardor a terra e ao avô, por Cristo e o reino seu lutar. Amém? Ainda vamos cantar o hino de número 456, o estandarte. O estandarte desta igreja levantemos sem temor. Ela é muito amada esposa do bendito Salvador. É Jesus o comandante verdadeiro que a conduz. Somos nós os seus soldados nesta igreja de Jesus, resolutos avançai, trabalhando por Jesus, te levantai, espalhando a sua luz. Ó igreja, dediquemos nossos corpos ao Senhor. Não devemos ser escravos do sagaz enganador. As riquezas são nos dadas pela terna mão real, e o Senhor do céu observa se fazemos bem ou mal. Resolutos avançar, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Graça e glória te pertencem, ó esposa do Senhor. Então, instrumento de salvar o pecador, pois até os fins do mundo Cristo mesmo reinará, e o domínio do Evangelho a terra abrangerá. Toda a igreja. Trabalhando por Jesus, o estandarte
Já temos cantado hinos, ousados proclamais, o estandarte, e ainda vamos louvar o hino de número 469, corajosos. Amém? Corajosos. Perdão real vos entregou o rei, a vós, soldados seus, corajosos, pois de tudo defendei, baixando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Eis formado já malignos batalhões do grande usurpador. Revelai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. E o seu pendão firme sempre até morrer. Ó, sejamos todos a Jesus leais e ao seu real pendão. Os que na batalha sempre são fiéis, com eles reinarão, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Amém? Eu queria ler um texto junto com a igreja agora, o Salmos 23, salmo bem conhecido. E eu queria convidar toda a igreja para nós lermos aquilo Data Show para ficar uma leitura padrão. Eu queria ler junto com toda a igreja, amém? E eu queria que os irmãos ficassem de pé, só os que puderem ficar de pé, para nós lermos bem forte e bem bonito, amém? Salmos 23. Quando eu dizer 3, 4, nós começamos, viu? 3, 4. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Esse é bem forte. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Vamos sentar aplaudindo ao Senhor com alegria. Isso é só os corajosos, viu, irmão? Que vão habitar na casa do Senhor
para todo sempre. Amém? E nesse momento o pastor está com oportunidade para fazer as dedicações do dízimos e oferta, e logo após o ministério Shaddai. Para o Senhor Jesus a todos. Louvado seja Deus. Irmãos, nós glorificamos ao Senhor, ao Deus eterno, ao Deus benfeitor, por todas as suas dádivas, as suas maravilhas na nossa vida. Louvamos a Deus por estarmos mais uma vez na sua casa e nesta oportunidade podermos desfrutar de momentos de comunhão, de adoração, de louvor a Deus. Continuemos orando pelos irmãos que ainda não podem estar conosco, ainda não podem estar reunidos no templo. Continuemos orando para que Deus, na sua providência, esteja derramando graça sobre a vida de cada um deles e que nós possamos breve estarmos todos juntos para a glória do Senhor Jesus. A pandemia não foi, alguns citaram como prova de Deus. Deus não precisa provar quem é fiel a Ele ou não. Mas para nós que dependemos de algumas coisas para ver até onde vai o esforço, a dedicação de cada cristão, a pandemia só foi mais uma ilusão para alguns que acreditavam que após a pandemia nós íamos ter uma sede de Deus. Continua do mesmo jeito, crentes do mesmo jeito sem sede de Deus, crentes que na política afinaram canela em busca de partidos em nome de bandeiras e ausentaram-se dos templos da igreja e de repente a gente fica esperando que Deus faça um avivamento. O avivamento do Senhor começará por você, começará no seu interior, começará na sua vida. Que nós deixemos o Espírito Santo de Deus agir em nós, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, exaltado e bendito. E que haja realmente um despertar para aqueles que realmente são filhos de Deus e que de alguma forma usaram de pretexto a pandemia para dizerem que não podia estar no templo, que não podiam estar na igreja por a questão de ajuntamento, de agrupamento, pela questão do distanciamento social, e que de repente não houve esse distanciamento social realmente por parte de pessoas que usaram esse pretexto, essa defesa para não estar na casa do Senhor. Que Deus nos ajude para que nós possamos viver a verdade do Senhor, da sua palavra. Nós vamos ler um texto bíblico de Lucas, capítulo 19. Um fato acontecido na vida de um homem que queria ver quem era Jesus e houve algumas dificuldades, algumas impossibilidades no dia que ele soube que Jesus entrava na cidade em que ele estava, em que ele morava. Nós vamos ler a partir do versículo 5, Lucas, capítulo 19, e a partir do versículo 5. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão,
porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Que o nosso culto nessa noite, o culto que nós oferecemos nessa noite a Deus, não seja o culto como muitas vezes se rotula, se intitula, o culto da conquista, o culto da vitória, o culto da bênção, o culto da prosperidade, o culto do eu recebo ou você toma posse. Que o culto não seja para que eu prospere, para que eu me dê bem na vida. Que o culto seja para que haja salvação em nossa casa. Para que a salvação esteja em nossa casa. Jesus poderia ter proporcionado, oferecido, ou mesmo poderia ter direcionado outras coisas para a vida de Zaqueu. Mas o que Jesus disse foi: hoje veio salvação a esta casa, porque também esse é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus veio nos buscar, Jesus veio nos salvar. Estávamos perdidos, não havia esperança alguma para nós. Não havia esperança para nós. Jesus veio no plano do amor de Deus para nos salvar. E é tão bom isso, porque a palavra de Deus diz que isso já estava nos planos de Deus antes da fundação do mundo. Para que ninguém pense que a vinda de Jesus ao mundo e o seu sacrifício na cruz foi um acidente nos planos de Deus. É assim que é ensinado às vezes nas igrejas, é assim que às vezes é pregado o evangelho. Deus escolheu os judeus, porque os judeus eram seus, mas o plano de salvação começa lá no Éden, começam lá no Éden. Deus criou o homem, tudo perfeito, bonitinho, arrumadinho, direitinho, sem pecado. Aí o homem cai. O plano de Deus foi frustrado. Essa é a ideia de algumas pregações, de algumas doutrinas, de alguns ensinamentos da igreja. Deus fez o homem para que o homem fosse perfeito. Mas o homem caiu, ele frustrou os planos de Deus. Ou seja, em outras palavras, Deus se enganou. Deus fez uma coisa para ser boa, mas deu errado. Mas aí Deus escolhe um povo, o povo hebreu. Que bênção, faz maravilhas, abre-se o mar vermelho, vem as pragas antes, as pragas do Egito. Faraó não resiste às pragas e abre as mãos, as cadeias, as prisões e diz: pode ir o povo hebreu. E o povo hebreu sai, é o povo de Deus. Deus consegue os seus planos. Passa o mar vermelho, porque nada pode frustrar os planos do Senhor. Até aí está tudo bem, o pregador prega assim. Nada pode frustrar os planos de Deus, nada pode parar o povo de Deus. Não é assim que se prega? Aí o povo passa pelo mar vermelho. Aí o povo passa por todos os meios e caminhos, por todas as dificuldades do deserto, encontra povos como Jericó, vence Jericó, vence os povos. Quando está pertinho de entrar na terra prometida, Deus tinha escolhido um homem para conduzir o seu povo, tirando do Egito Moisés. Deus olha, chama Moisés, manda ele olhar lá para frente, ele olha lá da montanha, está vendo a terra, ele vê a terra. Moisés se alegra, o pregador até aí vai tudo bem, mas a pregação do pregador é frustrada, porque o pregador diz que Moisés vê a terra, mas ele não vai entrar nela. E aí, mais uma vez, o pregador está dizendo que Deus errou nos seus planos, que Deus se frustrou. Quando lá atrás ele estava dizendo que ninguém para o povo de Deus. Aí agora Moisés não entra na terra prometida. E diante do povo surge o Jordão transbordando. Aí vem aquela palavra que nós pregamos semana atrás. O Senhor dizendo para Josué: olha, Josué, Moisés, o meu servo, morreu. Está morto. Mas tu levanta-te e tu e esse povo vai entrar na terra. Aí nós falamos, o que Deus diz é: Moisés, o meu servo, está morto. Mas Josué, eu estou vivo. Os meus planos, eles não são frustrados.
você vai entrar na terra com todo o povo. Você vai passar esse Jordão. E não é que o povo passa o Jordão e entra na terra prometida, terra de bênção? Mas depois está esse povo sendo escravo da Babilônia, sendo escravo da Síria, sendo escravo dos impérios babilônico, persa, grego e império romano. Aí o pregador mais uma vez se frustra na sua pregação. Mais uma vez o pregador diz que os planos de Deus não aconteceram como Deus queria. Aí ele tem que mandar o filho dele. O filho dele é um acidente no percurso de Deus, parece para o pregador. E ele se esquece que o Filho de Deus é o amor de Deus encarnado. É Deus deixando de ser, não deixando de ser, mas é o Deus Espírito se humanizando entre nós. Tudo isso por amor. Então, ao invés de eu ficar com um pregador que se frustra quando Adão peca, ao invés de eu ficar com um pregador que se frustra quando Moisés morre, ao invés de eu ficar com um pregador que se frustra quando Israel peca, cai, transgride e se afasta das leis dos santos mandamentos do Senhor e vai para o cativeiro de Babilônia, da Síria, lá de quem seja o império, eu prefiro ficar com os planos de Deus, que são perfeitos. E uma mensagem bem simples de um pastor batista, um ex-padre, já dormiu no Senhor. Um ex-padre, e hoje se você ouvir uma pregação dele aí no YouTube, não lembro se o nome dele agora, se era Francisco, Severino, que quando perguntaram a ele assim, pastor, se o senhor tivesse a oportunidade de voltar atrás, como é que o senhor iria viver? O senhor viveria diferente? E ele disse, não. Se eu tivesse a oportunidade de viver de novo, de voltar atrás, eu ia pecar do mesmo jeito que eu pequei. Eu ia fazer tudo do mesmo jeito que eu estava fazendo de errado. Porque Jesus morreu pelos meus pecados. Jesus não morreu em vão, ele morreu para me limpar daqueles pecados. Não tinha como ser diferente, o sangue de Jesus tinha que cair sobre mim para que eu fosse lavado desses pecados. Então, ao invés de alguns acontecimentos bíblicos serem acidentes de percurso nos planos e nos projetos de Deus, eu prefiro ficar com que Deus me amou e planejou salvação para a minha vida, e que nessa noite eu estou aqui como fruto soberano da sua escolha e da sua salvação para mim. E que eu posso dar louvor a Ele, eu posso oferecer a Ele gratidão nessa noite. E como diz aquele hino, cadê? Ali, que irmão Igor nunca mais cantou, pelo menos aqui, né, com a gente, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Ele continua sendo Deus. Ele não muda. Os homens pecam, os homens erram, nós falhamos, mas Deus continua sendo Deus. E dizendo palavras como essa que disse para Zaqueu: ei, hoje veio salvação a essa casa. Louvado seja Deus. Nós vamos fazer uma oração ao Senhor. Nós vamos colocar diante do altar do Senhor os nossos pedidos de oração. Vamos orar a Deus. Além de confessarmos a Ele os nossos pecados e pedirmos a Ele perdão, vamos orar ao Senhor pedindo por nossas vidas, colocar diante do altar do Senhor as nossas necessidades, o que nós precisamos, o que nós carecemos. Continuamos orando a Deus, para que Deus estenda as suas mãos
poderosas e favorosas sobre a vida daqueles que estão passando por enfermidades. Continuemos orando para que Deus dê graça à nossa irmã Márcia, que Deus seja com ela. Foi internada essa semana novamente. A irmã Marluce estava passando por aqueles momentos de novo, de angústia, né, vendo a sua filha ter que ser internada novamente. Então, continuamos orando pela nossa irmã Márcia, pela irmã Marluce, pela nossa irmã Josefa, para que Deus continue restaurando, restabelecendo. Continue orando pela minha mãe. Eu dizia sempre que, quando se falava de dor aqui, eu dizia, eu não sei como é que a pessoa vive 24 horas com dor. Era minha mãe, 24 horas com dor. E nós trouxemos ela para aquele aqui, ortopedista, acho que é ortopedista, doutor Robson, não lembro o nome agora, já até esqueci o nome dele. E ela foi acompanhada por ele um tempo, fez tratamento e teve uma certa melhora, mas ultimamente ela vem sentindo dores. Quer dizer, ela nunca deixou de sentir dor, né? Deu um alívio, aliviou um pouco. Orem, né? Orem por ela. E para quem já perdeu a visão há aproximadamente, acho que faz uns 20 anos já, né? Faz quase, se não faz 20 anos, pelo menos quase 20 anos que ela perdeu a visão. No dia que os olhos não doem, eles estão como se estivessem com areia dentro. Eu fico pensando, como é que é isso, né? Imagina, quando não está doendo, está como se estivesse com areia nos olhos. Então, orem por ela, para que Deus te dê saúde. A gente precisa ter algumas experiências com Deus. E quando eu digo experiências com Deus, irmãos, eu não digo curas nem milagres, não. Eu digo de sofrimento. As experiências que Paulo teve com Deus foram em prisão. As experiências de Paulo com Deus não foram milagres nem cura. Teve momentos que Deus livrou. Claro, mas as escrituras que nós temos de Paulo foram feitas em cadeias, em prisões. Eu não sei se você quer melhor experiência com Deus do que escrever cartas inspiradoras para a nossa vida, como Paulo escreveu, e tudo em cadeia, vivendo ameaças de morte. Escrevia esperando que daqui a pouco, no amanhecer, o soldado chegasse e dissesse, Paulo, ele sim, vem cá, pegasse no braço dele e o levasse para a masmorra, para ser enforcado ou para ser decapitado, como foi. Mas escreveu. Era a experiência com Deus que ele descreve dizendo assim, conheço um homem que se no corpo ou fora dele, não sei, foi levado ao terceiro céu. E foi-lhe revelado coisas que ao homem não é permitido falar. Coisa maravilhosa. E ele não, como é que se diz? Ele não se orgulha das revelações, mas da experiência com Deus. E ele diz para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações. Foi-me dado um espinho na carne. Ele diz, a saber, um mensageiro de Satanás, que para me esbofetear, ele diz isso. E ele diz, acerca disso, eu orei 3 vezes a Deus. Mas uma certa vez ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. As experiências de Paulo não foram milagres. Por isso que eu digo que nós precisamos de algumas experiências com Deus. E quando eu digo essas experiências com Deus, é em sofrimento, é em perseguições, é em momentos de dor. Eu digo até momentos de doença, porque é quando nós adoecemos, é quando nós sofremos, que nós somos nivelados, colocados no mesmo nível de todos os santos, em toda a parte do mundo, que desfrutam da mesma soberania de Deus sobre a vida deles, do mesmo cuidado de Deus, da mesma provisão de Deus, do mesmo Deus que diz, eu não mudo. Oremos pelo pai do nosso irmão Ovídio.
ele sofreu um acidente esses dias, levou um corte, caiu, levou um corte na cabeça, além de outros tratamentos que ele já faz, oremos por ele também. É o vídeo. Ah, aqui é o do o pai da irmã Cícera, né, seu José Alves. Eu estava aqui lembrando do apelido, Costinha, mas não é José Alves. Seu José Alves, e oremos a Deus, e oremos pela irmã Mara, sua esposa. Vamos colocar em pé, irmãos, fazemos essa oração. Após essa oração, o Ministério de Louvor. El Shaddai, perdão. É o Ministério El Shaddai, é mesmo. Eu estava procurando, eu só vejo o Ministério El Shaddai fardado, ó. Aí eu vendo as irmãs tudo assim, né? Tudo social, tudo ou esportiva, sei lá. O El Shaddai vai louvar o Senhor. Amém? Vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, Senhor, nós te louvamos por tua bendita palavra, Senhor. Como tu és bom, meu Pai. Como tu és maravilhoso. Como tu tens cuidado de nós. Santificado seja o teu nome, Senhor. Sim, exaltado, glorificado, Senhor. Seja bendito o teu nome. Seja, Deus, reconhecido entre nós nessa noite o teu nome santo, Senhor. Que haja realmente, ó Deus, temor e tremor nos nossos corações diante da santidade tua, ó Pai. E diante, ó Deus, da revelação da tua palavra. Senhor, que não somente atributos, mas que, ó Deus, dedicação, amor, Senhor, contrição, haja dos nossos corações e expressões, ó Deus, sinceras nos lábios, para a tua glória, para te exaltar e te bendizer nessa noite. Obrigado, Pai, por tua palavra. Obrigado, Pai, porque não esqueces dos teus e não te afasta deles, não os deixa. Nós muitas vezes sentimos como se houvesse a tua ausência, mas somos nós que nos distanciamos de ti, Senhor. Distanciamos-nos porque esquecemos de orar como deve se orar, esquecemos de ler a Bíblia, de meditar, esquecemos, Senhor, de estarmos fazendo, ó Deus, momentos devocionais. Esquecemos, ó Deus, de vivermos a comunhão com o Senhor. E nós nos ausentamos ou nós nos afastamos por instantes da tua presença, com nossas atitudes, com os nossos pensamentos, com as nossas palavras, com a nossa forma, maneira de viver, Senhor. Deus, nós pedimos nessa noite, em nome de Jesus, perdoa-nos, ó Senhor. Perdoa os nossos pecados. Perdoa, Senhor, os nossos agrados com os pecados e as tentações que vêm sobre nós. Perdoa, Senhor, quando nós fazemos, ó Deus, de coisas que seriam feias, tristes em tua presença, fazemos dela como domésticas, como amigas, como caseiras, como se fizesse parte do nosso dia a dia, quando, ó Deus, elas são inferidas, ó Deus, num corpo que deveria ser tratado e sarado pela presença do Espírito Santo. Tem misericórdia de nós. Perdoa-nos, ó Deus. Tira, Senhor, impurezas da mente, do coração. Tira, Senhor, impurezas do olhar, Senhor. Tira, Senhor, palavras torpes das bocas, em nome de Jesus. Tira, Senhor, mágoas, rancores do coração. Tira, Senhor, culpas, em nome de Jesus. Que nós possamos, ó Deus, ver uma igreja saudável, mas, ó Deus, não apenas como se prega nos templos, nos púlpitos, saudável fisicamente, mas uma igreja saudável emocionalmente, uma igreja que tem o maior anseio pelas coisas dos céus, pelas coisas divinas. Uma igreja que pensa em primeiro agradar a Deus, agradar ao Senhor. E não a si mesmo, ó Pai. Pedimos o teu perdão por sermos a igreja negligente, ó Deus, dessa época. A igreja que questiona, a igreja que faz avaliações,
a igreja que critica, a igreja que aponta, a igreja que sabe todos os defeitos, a igreja que sabe tudo que precisa melhorar, a igreja que sabe tudo que a Bíblia ensina, a igreja que sabe tudo que é a tua vontade, a igreja que tem as revelações completas do Senhor, a igreja que o Espírito fala o tempo todo, mas que a surdez espiritual, Senhor, tem, ó Deus, trazido para o coração do homem um anseio, ó Deus, como diz o apóstolo Paulo, de ouvir coisas novas e não as verdades da Escritura Sagrada. Ó Deus, tem misericórdia de nós em nome de Jesus. Tem misericórdia da nossa vida, meu Pai. E agora, Senhor, nós colocamos diante deste teu altar de oração, ó Deus, a vida dos teus filhos, dos teus amados, Senhor, que estão, ó Deus, enfrentando as lutas, as enfermidades, os problemas mais diversos. Os que estão sofrendo, ó Deus, e que não é fácil. Deus amado, que o Senhor coloque a sua mão com o seu bálsamo, com o seu óleo que cura, que sara, sobre os corpos dos teus filhos, ó Deus. Que no nome de Jesus, ó Deus, nós possamos ouvir e ver testemunhos, ó Deus, de vidas, de filhos teus que são restaurados, que estão sendo sarados, ó Deus, porque amam ao Senhor, porque esperam no Senhor, porque querem agradar ao Senhor, porque querem servir ao Senhor. E aí o Senhor trata das coisas que são seculares, que vêm em secundárias, que vêm em segundo plano. Ó Deus, corpos, dores, ó Deus, nas articulações, dores de qualquer que seja, ó Deus, os órgãos no seu corpo. O Senhor é poderoso para sarar, para curar. E nós colocamos, ó Deus, a vida dos teus filhos, a vida de Márcia, da irmã Marluce, da irmã Josefa, da irmã Marlene, da irmã Ama, Senhor, de minha mãe, no nome de Jesus, da irmã Amara, de seu Zé Alves, Senhor, nós colocamos diante da tua presença, meu Deus. Ó Pai querido, da mãe de Jocilene, a nossa colega de trabalho, ó Deus, que está passando por tratamento, ó Deus, com relação ao seu problema. Coloca a tua mão, sara, tu és poderoso, Pai, para fazer milagres na vida da irmã Graça, Senhor, ali em São Paulo. Faz um milagre na vida da tua filha, na vida de tantos outros, ó Pai, que estão sofrendo. Oramos, ó Deus, esperamos que já esteja recuperado a sua família, mas pela vida, Senhor, do pastor Ivanilton, da Primeira Igreja Batista, com a sua esposa, que o Senhor faça maravilhas, assim como na vida de tantos outros que estão enfermos. Nós cremos no teu poder, Senhor. Pai querido, na vida do pai, do irmão Ovídio também, que o Senhor venha estar, ó Deus, abençoando a sua vida. Na vida de Júnior, esposo da irmã Cleide, Senhor, que não está bem, que o Senhor lhe dê saúde, Pai. E a tantos outros que estão aqui nessa noite, o Senhor sabe do que cada um precisa, o Senhor sabe onde é a enfermidade, onde é a dor, onde é o incômodo. Que os teus filhos provem do milagre, do livramento, de cura do Senhor nessa noite. No nome precioso de Jesus. Amém, meu Deus. Amém. O Ministério Shaddai vai louvar o Senhor. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. E deixar aqui para a meditação da igreja Salmos 75, versículo 1, que diz: A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto. As tuas maravilhas o declaram. Antes de louvar esse hino, eu quero agradecer a Deus, porque a gente tinha pedido oração pela missionária Silvia, que ela fazia parte da congregação quando ela morava aqui. Hoje ela está morando em Caruaru e ela tinha pego, né, o Covid-19 e tinha ido para
estava na UTI, né? E o estado dela foi grave. E para honra e glória do nome do Senhor Jesus, ela foi recuperada, né? Hoje já está na sua casa. Ontem eu recebi um vídeo que a irmã mandou dela, já na igreja, né? Graças a Deus. Então isso é um milagre de Deus, né? Por isso que a gente nunca deve desistir, mas a gente tem que crer no Senhor Jesus, porque Ele é o Deus de milagres. Ele pode fazer milagres. Quando a gente acha impossível, né, aquilo que vai acontecer em nossa vida, é possível para Deus, né? Aí é que Ele diz assim: não temas, porque estou contigo. Eu sou o teu Deus, né? E nós devemos confiar no Senhor, mesmo que seja difícil, mesmo que às vezes a nossa fé seja pequena, né? Mas o Senhor, Ele é grande para conosco. Né? Agradeço a Deus, né, pela vida dela, também o seu esposo também que está doente, mas está se recuperando também do Covid. Né? E devemos orar, né, por todos aqueles que estão, né, enfermos, que estão se recuperando, hoje estão na UTI, né, nos hospitais, que possamos continuar orando, né, por essas pessoas, pois elas necessitam muito das nossas orações, e Deus pode, né, todas as coisas, orar pelos médicos também, pelos enfermeiros, né, enfermeiras também, que está ali lutando também, né, com eles, para que Deus, né, dê sabedoria a cada dia, a cada um. E também a irmã Cícera, né, que está em São Paulo, na casa da família dela, ela mandou uma mensagem para mim ontem, pedindo oração pela sua filha, né, para que o Senhor faça a sua vontade na vida da filha dela, né? E agradecemos a Deus. E também quero agradecer a Deus pela presença da irmã Ivânia, né, que está aqui hoje nos visitando, que o Senhor abençoe a irmã Ivânia, toda a sua família, e a sobrinha da irmã Rode também está nos visitando. Como é que a igreja diz? Sejam bem-vindas em nome do Senhor Jesus. Esta igreja ama você e sua família. Amém? Que o Senhor abençoe. O segredo de estar na presença do Senhor é se humilhar, né? Amém? E continuar e nunca desistir. Amém? O segredo é se humilhar na presença do Senhor. O segredo é continuar e nunca desistir. Você diz que está cansado. Ele diz: eu sou a tua força. Você fala que não pode nada. Olha o que ele diz. Ele diz: eu tudo posso. Creia, em nome de Jesus. Ele é a criatura, Ele é o Criador. Você chora e Ele te consola, porque Ele é amor. Você diz que não é nada, Ele diz: eu sou o que sou. E fala contigo agora, que vai te abençoar, porque o tempo de cantar chegou. Chegou o tempo, louve, chegou o tempo, adore, chegou o tempo, exalte. O tempo chegou, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de sorrir e de agradecer. O tempo de Deus chegou para você. Amém.
creia tão somente, porque o tempo de Deus chegou na sua vida e na minha vida, amém? Você é a criatura, Ele é o Criador. Você chora e Ele te consola, porque Ele é amor. Você diz que não é nada, Ele diz eu sou o que sou. E fala contigo agora, que vai te abençoar, porque o tempo de cantar chegou, chegou o tempo. Louve, chegou o tempo. Adore, chegou o tempo. Exalte, o tempo chegou. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de sorrir e de agradecer. O tempo de Deus chegou para você. Chegou o tempo. Louve, chegou o tempo. Adore, chegou o tempo. Exalte, o tempo chegou. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de sorrir e de agradecer. O tempo de Deus chegou para você. O tempo chegou para você. O tempo chegou para você. Amém, glória a Deus. Agradecemos a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Vamos louvar a Deus com o Ministério do Louvor. Vamos adorar o Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Graças e paz. Vamos ficar de pé para louvar o Senhor, amém? Liga. Ligou não. Rapaz. Oi, som. Ligou errado. Oi. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória. Entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e digno de ser louvado, mais temível que os falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. A
sua salvação, anunciar entre as nações a sua glória. Porque grande é o Senhor e digno de ser louvado, mais temível que falsos deuses. Glória e majestade são diante dele, fosse formosura do seu santuário. Glória e majestade são diante dele, fosse formosura do seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, fosse formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, fosse formosura no seu santuário. No Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, sua beleza então contemplar, com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar o sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, sua beleza então contemplar, com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, Se não for pra te adorar,
para que nasci, se não for para te servir, porque estou aqui. Se eu quero te adorar, se não for para te adorar, para que nasci, se não for para te servir, porque estou aqui. Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do seu perdão, dá-lhe um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-lhe um novo coração, dá-lhe um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-lhe um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-lhe um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu.
Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18. Versículo 35. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego, assentado junto do caminho, mendigando, e ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus o Nazareno passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou-lhe que lhe trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Irmãos, o texto bíblico que nós lemos trata de um milagre. Fala de um milagre. O cego de Jericó. Outros o chamam de Bartimeu. Naquele dia, Jesus ia entrar em Jericó e na terra de Zaqueu, né? Nós lemos um pouquinho antes sobre Zaqueu. E Jesus ia para Jericó. E quando aproxima-se da cidade, ele se depara com um homem cego à beira do caminho. E esse homem pergunta, ele ouve o movimento de que há uma multidão, de que há várias pessoas passando, e ele pergunta para a multidão o que é aquilo. O que está acontecendo? Aí disseram para ele que era Jesus, o Nazareno. Lembra-se que Nazareno porque Jesus era de Nazaré. Alguém disse uma certa vez que, referindo-se a Jesus, perguntando se de Nazaré podia sair alguma coisa boa. Nazaré não era uma cidade assim de destaque, não. Então, alguém perguntou se de Nazaré poderia sair alguma coisa boa. Quando o cego pergunta o que é aquilo, dizem para ele que é Jesus, o Nazareno, que é Jesus de Nazaré. Imagine se aquele cego, se ele fosse conivente com a ideia daqueles que disseram, pode de Nazaré sair alguma coisa boa. Quando dissesse para ele, é Jesus de Nazaré, ele podia dizer assim, não é nada não. O que é uma pessoa de Nazaré? Mas acredita-se que o que aquele cego já ouvira acerca de Jesus o deixara impressionado. Talvez como Zaqueu, esse cego desejava conhecer Jesus. E aí ele tem essa oportunidade. Quando dizem, é Jesus de Nazaré, é Jesus o Nazareno que está passando.
diz que imediatamente o cego, ele clama, ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parece que o cego já entendeu a história, parece que já havia lido os salmos, ou as promessas, as profecias, por exemplo, do profeta Isaías, acerca do Messias, acerca do Salvador, do filho de Davi. E quando Jesus passa, não é, a ideia que a gente tem, por exemplo, de Jesus, é que Jesus, Jesus é dinâmico, Jesus se move. Jesus não é aquele que está sentado em um trono ou venerado em uma catedral, esperando um ano inteiro para receber visita de gente para lhe prestar homenagem, de pessoas crentes nele para lhe renderem culto. Jesus é dinâmico, Jesus se move entre os seus, Jesus caminha, Jesus está em ação. Jesus não é alguém inerte, Jesus é alguém com vida, ele está passando ali, ele está entrando, ele está chegando a Jericó. E é impressionante que, mesmo que Jesus esteja entre nós, mesmo que Jesus esteja presente, vai ter algumas pessoas que não vão considerar a preciosidade da presença de Jesus. Vai ter algumas pessoas que não vão se dar conta da importância da presença de Jesus, que não vão valorizar a presença do Senhor Jesus. Por exemplo, até mesmo cultos que se dão tanto ênfase a algumas coisas que se esquecem de dar ênfase, dar glória ao Senhor Jesus. O homem está tão em evidência, o personagem, o profeta ou o pregador, que se esquecem da presença de Jesus. Por exemplo, quem nunca ouviu falar, por exemplo, de casas, de ginásios, de não acomodar, não ser suficiente para acomodar crentes que foram para um culto para ouvir ou para ver um pregador ou um cantor. Já houve casos de pregadores que vinham pregar, ou que vieram pregar em determinado lugar, e não coube a multidão, o pessoal ficou fora, porque vinham para ouvir um pregador. Ouvi, não há muitos anos, mas há pouco tempo, há poucos anos atrás, ainda nessa última gestão de prefeito de Vitória, houve um problema lá, porque uma igreja veio fazer um evento, e como estava se esperando o bispo daquela igreja, o apóstolo, a aglomeração foi tão grande que a prefeitura tentou interditar, impedir que houvesse a cruzada, o evento lá religioso, porque as pessoas queriam ver o apóstolo ou o bispo lá, o homem que vinha falar. Se fosse o pastor do mesmo ministério da igreja local, não haveria um problema desse na cidade. Mas porque tem alguém que tem um nome que parece que para as pessoas valem mais do que o nome de Jesus. Então, não fiquemos surpresos quando no meio do povo de Deus houver alguém que não está dando valor, que não reconheça a presença gloriosa do Senhor Jesus. Quem estava com Jesus disseram: é Jesus de Nazaré. O cego perguntou: quem é que vem aí? Quem disse isso? Quem estava passando com Jesus disse: é Jesus de Nazaré. É Jesus o Nazareno. E ainda mais, quando o cego começa a clamar, esses que estão com Jesus, diz a palavra que
repreendem o cego e diz para que ele se cale. Vê, eles dizem para ele, eles repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais. Ou melhor, às vezes as pessoas que não estão dando valor a Jesus, não é as que estão fora do templo, às vezes mesmo estando dentro da casa, dentro do templo, há pessoas que não dão ênfase para a pessoa de Jesus, ou não valorizam, não reconhecem ou a glória do Senhor Jesus. Então, a Bíblia diz que Jesus parou. Quando ele insiste, clamando por Jesus, o versículo 40 diz, Jesus parando. Jesus parou para o pobre, para o miserável cego. Jesus parou para atender um homem que alguém estava dizendo para ele, se cale. E quem é Jesus? Nós falamos aqui um pouquinho antes, antes do ofertório, nós falamos quem é Jesus? O Deus divino humanizado. O Deus glorioso parou para ouvir o pobre pecador, para atender o pecador. Há outros casos na Bíblia de que Deus fez parar, de que Deus parou para atender homens que clamaram, que oraram, que intercederam, que suplicaram a Ele. Jesus não somente para, mas diz para eles assim no versículo 41, que queres que te faça? Você já pensou? Jesus sabe o que aquele homem precisa. Jesus sabe o que ele quer. Jesus sabe da sua necessidade. Jesus sabe do que a gente precisa. Jesus sabe do que nós estamos passando. Jesus sabia de todas as coisas, mas ele pergunta para aquele homem, que queres que te faça? Aquele que é a luz do mundo, Emanuel, Deus conosco, é Ele que diz, o que é que você quer que eu lhe faça? Dizer que Jesus, o Deus em carne, o Deus humanizado ali, está dizendo para ele, o que queres que eu te faça? Faz a gente, talvez, trazer o nosso coração na certeza que temos da sua real presença, de que o mesmo Senhor que falou para ele, para Bartimeu, e o mesmo que falou com Zaqueu, lá um pouquinho adiante, o mesmo Senhor que fala a esse cego, perguntando, que queres que eu te faça? Esse mesmo Deus, esse mesmo Senhor, está aqui hoje à noite conosco. É o mesmo que nós estamos adorando, é o mesmo que nós estamos servindo aqui. E assim como ele disse lá, que queres que eu te faça? Nós podemos dizer, imaginar nessa noite, ele está aqui, a sua presença é real. E eu posso até imaginar que a sua presença é mais real aqui do que em qualquer outro lugar. Porque eu estou aqui. Porque você está aqui. Porque Ele está falando comigo através da sua palavra. Porque é a Ele que nós estamos adorando hoje à noite. Então nós podemos ter toda a convicção, toda a certeza de que o Deus que falou, de que o Jesus que falou com Bartimeu cego, o Jesus que falou depois com Zaqueu, Ele está aqui hoje à noite conosco, enquanto Ele diz para o cego, que queres que eu te faça? E esse lhe responde dizendo, Senhor, que eu veja. Em outras versões diz, que eu torne a ver. Que eu tenha visão, Senhor. Imagina o cego de Jericó dizendo, eu quero ver. Alguém que lhe pergunta, o que queres que eu te faça? E esse que lhe pergunta tem todo o poder. E ele diz assim, olha, eu quero ver, ou eu quero tornar a ver. Imagine ele dizendo isso para aquele que é
a luz do mundo. É a luz do mundo. Alguém que perde a visão, imagina, a gente não consegue parar por muito tempo e fitar os nossos olhos no sol. Isso nos incomoda a nossa visão. A pessoa perdeu a visão, que não se incomoda com a luz do sol. Está diante de Jesus, a luz do mundo brilha mais, é mais glória, reflete mais luz do que o sol. Ele é o sol da justiça, ele é a luz do mundo. Como diz lá em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 18. Ele é real. E quando o cego diz, Senhor, que eu torne a ver. Talvez a gente aqui hoje à noite não seja o problema do cego de Jericó. Talvez a gente aqui não tem ninguém precisando voltar a ver. Mas talvez o nosso problema seja para as coisas espirituais. Ou talvez seja uma outra área de saúde da nossa vida e a gente possa, de repente, imaginar assim, eu já vi Deus fazer, eu já vi Deus agir, eu já vi Deus derramar graça, poder. Eu já vi Deus fazer maravilhas, mas agora comigo não está acontecendo, comigo não faz isso. Talvez seja necessário a gente voltar a ler a palavra do Senhor no Salmo 126, versículo 4, onde diz assim: restaura a nossa sorte, Senhor. Em outras palavras, traz de volta aquilo que eu perdi, Senhor. Restaura aquilo que se perdeu, aquilo que eu não tenho mais, Senhor. Restaura a nossa sorte. Traz isso de volta. E como eu falei no início aqui, o culto não é para que Deus faça coisas mirabolantes, para que Deus faça mágicas. Deus não está aqui, Jesus não está aqui para fazer um show, um espetáculo. Mas talvez Jesus esteja aqui para fazer o que nós precisamos. Era a multidão acompanhando Jesus e ele para ouvir um cego à beira do caminho. Já pensou? Tanta gente lá ao seu lado e ele para ouvir, para atender um cego à beira do caminho. E aí o cego tem diante dele aquele que pode tudo e que lhe pergunta: que queres que te faça? Ele está diante de Jesus, aquele que pode todas as coisas, que pode fazer tudo, que pode dar tudo que a gente não tem. O cego podia imaginar e pensar um monte de coisas. Ele tinha à sua frente, digamos assim, diante da pergunta de Jesus, ele tinha um monte de possibilidades. Mas ele chega e diz para Jesus, a única coisa que ele pede a Jesus, diante de tantas outras que ele poderia ter pedido, ele diz: Senhor, que eu torne a ver. Senhor, eu quero voltar a enxergar. Eu quero poder ver as coisas, a criação do Senhor. Eu quero ver as obras do Senhor. Eu quero ver a manifestação do poder do Senhor na vida das pessoas, na vida ao meu redor, à minha volta, em torno de mim, naqueles que estão próximos de mim. Eu quero ver a boa mão do Senhor, eu quero ver. Então, me faz ver novamente, Senhor. E a bênção da cura aconteceu. E não somente a bênção da cura, mas parece que o Senhor lhe dá mais. Porque a resposta do Senhor é: vê, a tua fé te salvou. Sempre que alguém foi a Jesus, parece que sempre recebeu mais do que foi buscar.
Mesmo que para aqueles que foram a Jesus, Jesus tenha chegado tarde, como Marta e Maria. Quando mandaram chamar Jesus porque Lázaro estava doente, Jesus esperou um pouquinho, não foi logo. Quando Jesus chegou, Marta disse, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. O Senhor chegou tarde. O Senhor demorou para vir. Mesmo assim, para ela que acreditava que o Senhor chegou tarde, o Senhor fez mais do que ela esperava. Fez mais do que ela queria. Ela queria apenas que o Senhor curasse o irmão dela, enquanto ele ainda estava doente. Mas agora ele já morreu, já foi sepultado, e já fazem 4 dias, e já cheira mal. Pense nisso. Jesus fez em todos aqueles que foram sinceramente a Ele, que procuraram Ele, que buscaram a Ele, fez mais do que eles foram buscar. Jesus fez muito mais do que eles pediram. A bênção da cura, e veio também a bênção da salvação. Jesus é poderoso para fazer infinitamente mais. Efésios 3:20. Além daquilo que pedimos ou pensamos. Pense no que é que você quer que Jesus faça agora na sua vida. Pense o quanto seria bom se isso acontecesse. Se Jesus realizasse o desejo do seu coração agora. Se Jesus curasse você de um problema de saúde que você está com ele agora. Pois bem, o que o texto nos declara é que Jesus pode fazer muito mais do que isso. Muito mais do que isso. E a palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus, após o Senhor Jesus ter lhe dito, vê, a tua fé te salvou. O texto diz assim, e logo viu. E seguia-o, glorificando a Deus. Depois da cura, depois de os olhos serem abertos, depois dele voltar a enxergar, a palavra de Deus mostra que ele muda. Ele mudou. Ele não apenas viu, ele não apenas enxerga, ele não apenas volta a ter visão, mas ele muda de comportamento, ele muda de atitude. E ele muda para nunca mais voltar atrás. Ele deixa de ser um pedinte à beira do caminho. E a palavra diz que ele segue a Jesus, glorificando a Deus. Talvez esteja faltando sinceridade no nosso coração quanto ao nosso servir a Deus, para que o Senhor não realize milagres na nossa vida. Deus sabe até onde nós vamos glorificá-lo. Deus sabe até que ponto nós vamos ser ou seremos dedicados a Ele, nós o seguiremos, nós iremos com Ele, nós faremos a sua vontade, até que ponto? Para que Ele faça milagres na nossa vida, como fez na vida desse cego à beira do caminho. O cego foi curado, voltou a ver e seguiu a Jesus, glorificando a Deus. E o texto diz ainda assim, e todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Todos que viram, glorificaram. O cego viu, seguiu. O povo viu o que aconteceu com ele, glorificava a Deus. A bênção do encontro com Jesus afetou as pessoas que estavam à volta daquele cego. A bênção do encontro de Jesus conosco. O que Jesus realiza na nossa vida afeta a comunidade, afeta a família, afeta outras pessoas.
Quando Jacó teve um encontro com Deus lá no Val de Jaboque, foi marcado pelo anjo na sua coxa e saiu marcado em toda a sua vida. E até hoje, até os dias de hoje, os judeus não comem parte lá da coxa do animal, porque Jacó foi marcado na coxa. Como Deus marca? Se Deus faz maravilhas, se Deus fez milagres na sua vida, é para que outras pessoas glorifiquem a Deus, é para que as outras pessoas vejam o que Deus realizou através da sua vida. E nós vamos concluir pensando algumas coisas assim que nós nos deparamos, e já falamos aqui nesse texto, mas vamos fazer marcando isso para finalizarmos. Acreditamos que uma pessoa como Zaqueu, que havia perdido a visão, deixado de enxergar, não estava feliz, não vivia feliz. Algumas limitações que trazem a falta de visão marcavam a vida dele de forma negativa. Mas um dia, o cego de Jericó, Bartimeu, nunca mais eu vou ler Zaqueu antes de pregar sobre o Bartimeu. Senão, daqui a pouco, Zaqueu vai estar pulando, dizendo, eu estou vendo, e Bartimeu está dizendo, eu vou subir na árvore de novo, para ver como é bom olhar lá de cima para Jesus. Mas Zaqueu provou lá do milagre de ter Jesus na sua casa. Porém, Bartimeu prova do milagre lá na beira do caminho. As desilusões que vinham acompanhando o cego Bartimeu, elas são banidas, elas são tiradas da vida de Bartimeu, da vida do cego, a partir do encontro com Jesus. Isso talvez nos leve a pensar o seguinte: se estamos tristes ou vivendo momentos tristes por causa de alguns desestímulos da nossa vida, porque algumas coisas nós perdemos, algumas pessoas queridas nós não temos mais conosco, familiares às vezes não nos amam, não nos dão atenção. Talvez a história, o milagre do cego nos dê uma lição de que nós devemos seguir em frente. Em nome de Jesus. Porque tinha gente também querendo desanimar Bartimeu lá na beira do caminho. Quando ele se empolgou e começou a clamar por Jesus, alguém disse para ele assim, se cale. A caminhada com Jesus, às vezes, é feita de pessoas tentando nos desestimular. Para que tu vai para a igreja? O que tu vai fazer tanto na igreja? E às vezes a pessoa só vem uma vez na semana e ainda quem está à nossa volta diz assim que a gente vive na igreja. Quer morar na igreja, é? Né? Já vou ficar demais dizer assim, casa logo com o pastor. Se algumas pessoas tentam lhe desestimular, desanimar, você não é o primeiro. Tentaram fazer isso com Bartimeu. Tentaram desanimá-lo. Mas ele não desistiu. Ele clamou ainda mais. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A segunda coisa, Jesus parou. Mesmo com tanta gente querendo desestimulá-lo, Jesus parou para ele. Então aprendemos, Jesus não parou somente para Bartimeu. Jesus não parou somente para o cego. Ele para mim, ele para você. Ele para ouvir o seu problema, para ouvir o seu clamor. Se você clamar, Jesus, ele vai parar para você também. Deixa-me dizer uma coisa a você, de que não há dúvida. Ele já tem parado. Ele já parou para te ouvir. Ele já parou para te atender. Parou para perguntar, o que queres que eu te faça? Zaqueu tinha um monte de opções.
Ele podia escolher qualquer coisa. Mas ele disse o quê? Eu quero ver. Tenha consciência de que hoje Jesus pergunta para você, como perguntou para Zaqueu, o que você quer? O que você precisa? O que é que você deseja? Talvez estamos pedindo muitas coisas e que não sejam necessárias. E que não sejam tão necessárias. Zaqueu deu a resposta certa. Ele olha para Jesus, ele se dirige a Jesus e diz para Jesus, eu quero ver. Ele diz para Jesus o que ele está precisando. Enfim, saiba que é assim que vai acontecer. Você vai sair abençoado em nome de Jesus. Obrigado, Bartimeu. É por isso que é bom ser pregador de igreja pequena. Porque aí eu já sei que ninguém vai meter o pau depois que sair daqui, porque a gente já foi corrigido aqui mesmo. Que bênção. Que bênção que Bartimeu pôde ouvir Jesus dizer para ele, que queres que eu te faça? E, enfim, o Senhor Jesus diz, vê, a tua fé te salvou. Deus vai sempre lhe dar mais do que aquilo que você pede. A partir daquele momento, o cego não era mais cego e não está mais à beira do caminho, mas toma atitude diferente, sai, segue a Jesus, glorificando a Deus. A vida dele mudou. A sua vida vai mudar. A nossa vida muda, as motivações vão serem outras, vão serem diferentes. As nossas ansiedades, os nossos medos, as nossas angústias e desespero vão serem transformadas para a glória do Senhor, se nós formos sinceros em oração a Ele. Não vamos mais dizer porque isso, mas mesmo que isso continue, a gente vai continuar glorificando ao Senhor, servindo a Ele, louvando a Ele, bendizendo o seu nome. E a bênção dele na sua vida vai ser testemunho para outras vidas glorificarem a Deus. Aquilo que Deus fará na sua vida vai falar mais alto do que aquilo que você fala. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. E creia que o Senhor não somente fez com Bartimeu, o Senhor não somente abençoou a casa de Zaqueu, mas o Senhor abençoará também a sua vida, a sua casa, a sua família. Amém? Deus dá saúde a você, deu a Bartimeu, Deus deu salvação a Bartimeu, levou salvação também à casa de Zaqueu. É promessa de que salvação entrará na tua casa, entrará na tua família, a bênção do Senhor estará sobre você. Amém? Sobre aqueles que nos acompanham pelo Facebook ou no YouTube, serão abençoados. Nós cremos pela palavra do Senhor. Vamos colocar em pé, vamos orar a Deus. Oramos por algumas pessoas, alguns irmãos. Eu quero lembrar, estivemos orando durante essa semana já. Orem pelo esposo da nossa irmã. Essa semana ele foi acometido de um AVC. Foi? Um AVC. Foi internado no Pelópidas. Foi isso? Está lá ainda? Mas nós estaremos continuamente orando pela vida dele, em nome de Jesus. Amém? Que Deus esteja dando graças. Nosso irmão Salatiel esteve esses dias, passou por uns problemas, estava sentindo umas dores, fez uns exames, houve um diagnóstico assim que fica, não é bom, desagradável, principalmente quando a gente pensa assim, imagina que possa precisar de cirurgia, então a gente já fica meio que, não é, preocupado. A gente gostaria de ficar bom sem cirurgia, não é isso? Ou não? Né? A nossa irmã Nádia
né, também fez os exames, vai levar para o médico. Que Deus seja lhe favorável também em nome de Jesus. Independente do diagnóstico, o Deus que fez o seu corpo, o Deus que fez as suas mãos, o Deus que fez os nossos órgãos, o Deus que nos deu um esposo, ou que dá uma esposa, que dá filhos, é o Deus da vida, é o Deus do milagre. Amém? Oremos ao Senhor. Amado Deus e Pai, bendito é o Teu nome para sempre, Senhor. Santo, Santo, Santo é o Teu nome, Senhor. E nós Te adoramos, ó Senhor, por Tua palavra nessa noite. Te adoramos pelo momento de comunhão, pelo momento de adoração nessa noite. Te louvamos e Te adoramos pela vida dos Teus filhos que vieram a Deus Te cultuar. Mesmo, Senhor, aqueles que estão tendo problemas de saúde no seu próprio corpo, ou que estão enfrentando, ó Deus, problemas em casa, com familiares enfermos ou hospitalizados, mas estiveram aqui nessa noite, ó Deus. Representam-nos em oração agora também, estão clamando, intercedendo pelos seus queridos, ó Pai, e nós com eles oramos nessa noite, rogando a Deus as Tuas misericórdias divinas sobre a vida daqueles que estão enfermos, que eles sejam alcançados pelo Teu poder, que milagres do Senhor aconteçam, como aconteceu, ó Senhor, com Bartimeu. Não importa quanto tempo Bartimeu tinha perdido a visão, a palavra do Senhor para ele foi: que queres que te faça? O Senhor não perguntou qual o motivo, qual a razão, o Senhor apenas perguntou para ele o que ele queria, qual era o desejo do seu coração. Ó Deus, que o Senhor atente para desejo de corações dos Seus filhos dessa noite, que oram, ó Pai, que suplicam pelos seus entes queridos ou por si mesmos. Que o Senhor, ó Deus, esteja derramando bênçãos de saúde sobre a vida dos seus amados. E a nossa oração por fé, no nome precioso de Jesus. Dá-nos, ó Deus, uma semana de graça, dá-nos uma semana de virtude, ó Pai. Que, ó Deus, em todo o tempo, ó Deus, o Teu nome seja na nossa vida glorificado. Nós oramos agradecidos, ó Deus, pela vida de todo o Teu povo, Senhor. Pela vida do Senhor de todos os Seus amados, pela vida, Senhor, da irmã Ivânia, pela vida, Senhor, da jovem sobrinha da irmã Rod, que nos visita nessa noite, que está conosco adorando a Ti. Que o Senhor abençoe a família de todos os Seus filhos, a família das nossas irmãs, ó Deus, o lar de cada um, o lar de todos nós. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos, hoje e para sempre. Amém. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.